Nós somos mais de 54% da população de afro-brasileiros, portanto, esse é um momento de visibilizar o conjunto de ações que são desenvolvidas, de denúncias, de pautas reivindicatórias e também de defesa de direitos que foram estruturados ao longo do tempo. Então, o Novembro Negro ele tem esse caráter de visibilizar uma luta que é, de fato, realizada durante todo o ano. Extremamente importante, hoje aqui em Salvador, no Fórum Brasil Diverso, numa agenda que integra o Novembro Negro, esse que é um mês emblemático para o povo negro brasileiro. Nós somos mais de 54% da população de afro-brasileiros no Brasil. Na Bahia nós somos 82% da população, portanto esse é um momento de visibilizar o conjunto de ações que são desenvolvidas, de denúncias, de pautas reivindicatórias e também de defesa de direitos que foram estruturados ao longo do tempo, né, da luta, da organização do movimento negro, das mulheres negras, dos povos e comunidades tradicionais. Então, o Novembro Negro ele tem esse caráter de visibilizar uma luta que é, de fato, realizada durante todo o ano. Além, claro, de ser, agora, finalmente, foi em 2011 apenas, reconhecido pela institucionalidade. O Novembro Negro ele surge a partir dessa pauta de denúncia do racismo estrutural no Brasil. Ela é realizada desde a década de 30 pelo movimento negro, ela ganha força na década de 70 com essas organizações, denunciando que nós temos uma falsa democracia, porque não foi feita as políticas de reparação para o povo negro, portanto, esses números que eu trago de maioria da população não está representado nos espaços de poder, no acesso a serviços, às políticas públicas, à educação. Portanto, é uma luta histórica e que apenas em 2011 foi sancionada pela presidenta Dilma, trazendo esse calendário para a institucionalidade. A nossa presença aqui em São Paulo, por exemplo, ela integra justamente para que a gente possa falar dessas políticas de igualdade racial tão recentes na quadra da democracia no nosso Brasil e que nesse contexto agora ela se vê completamente também ameaçada, mais uma vez, a retirada de direitos da maioria dos brasileiros, do povo brasileiro, e notadamente isso tem um impacto bastante forte na população negra, para as mulheres, para a comunidade LGBT, tudo isso que a gente tem assistido. Portanto, aqui nós estamos falando das políticas que a Secretaria de Estado da Bahia tem promovido e tentado assegurar cada vez mais a inclusão da população negra através das políticas públicas. A gente veio com bastante pesar, né, sermos a única Secretaria de Estado do Brasil. Essa estrutura ela surge em 2007 com a chegada do então senador, à época governador Jacques Wagner, que cria a estrutura da secretaria, também no ambiente do governo federal, de estimular os processos, né, com a criação do Ministério, que hoje já não existe mais, o Ministério de Igualdade Racial, e que o intuito era justamente que com essa pactuação, governo federal e governos estaduais, a gente pudesse criar várias secretarias em vários estados, apoiado nessa política nacional, tocada pelo governo federal, e com isso a gente aprimorasse as políticas afirmativas, as políticas de inclusão e de reparação do impacto da desigualdade provocada pelo racismo estrutural. Então a gente vê hoje, nessa condição justamente de ausência e de diminuição dessa força da agenda nacional representada no governo federal, é importante demarcar esse processo, e que hoje nós somos a única Secretaria de Estado. Nós temos uma extraordinária no Maranhão e algumas outras que foram até chegar a alguns estados ter secretarias, mas deixaram de existir. Portanto, a gente vê com pesar, por um lado, e por outro a gente também vê com muito compromisso, de modo que nós temos hoje um Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Tolerância Religiosa, que é, em termos dos seus dados, é um estatuto mais avançado ainda do que o Estatuto Nacional, porque ele faz a previsão de 30% de cotas para os serviços, para o concurso do Estado, do Poder Executivo, e isso, sem dúvida nenhuma, cria uma dinâmica de entrada dos servidores públicos para o povo negro. Também é um estatuto que nasce com uma vinculação com o fundo para financiamento dessas políticas públicas, porque estruturar as políticas, nós precisamos de marcos legais, nós precisamos de instâncias de controle de participação popular,
como nós temos o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais, assim também como uma referência de recursos para que a gente impulsione essas políticas. Então, a gente segue firme, o nosso governador Rui Costa, no compromisso de estruturar essa secretaria. Nós estamos manter o nosso sistema estadual. Infelizmente, a nível nacional, o sistema está completamente desarticulado, mas a gente tem conseguido fazer, inclusive, reuniões descentralizadas envolvendo as comunidades tradicionais, porque nós também temos uma política estadual para os povos tradicionais. Então, muito para quem não conhece a nossa estrutura, é importante afirmar, a gente toca dois grandes eixos da política. Uma é consolidar esse sistema com esses entes, fóruns de gestores, que é Estado e municípios, povos tradicionais, representando os 10 segmentos que a Bahia tem, o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, assim como construir uma rede estadual de combate ao racismo. Então, consolidar esse sistema é muito importante porque você envolve diferentes segmentos e setores da sociedade para combater o racismo e promover políticas de inclusão. E, por um outro lado, a gente tem essa frente, que é a frente de aplicar as políticas públicas para promover a igualdade racial. E, de promover a igualdade racial, o eixo de combate ao racismo, de intolerância religiosa, também é algo importantíssimo. Por isso, nós temos um serviço que é o Centro de Referência Nelson Mandela, que acolhe as denúncias de racismo, que acompanha as pessoas que são vítimas de racismo e de intolerância religiosa. Esse acompanhamento ele é feito com orientação jurídica, como fazer. Então, procurar a delegacia, registrar o boletim, vir no centro de referência, porque nós vamos integrar nessa rede. Quem é essa rede? Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, universidades, a OAB, para que cada uma dessas instituições possam cumprir o seu papel participando e conduzindo o crime de racismo. Então, é dessa maneira que a gente tem atuado e a gente tem observado nos números do centro de referência o aumento dessas denúncias, porque é muito importante as pessoas denunciarem, porque ela constitui um instrumento para a política pública e que com isso também a gente pode, a partir dessa denúncia e desses dados, também medir e tentar aprimorar essa política pública, né? Prestar o acompanhamento psicológico às vítimas que sofrem as violências, cada um reage de uma maneira, para que ela possa seguir com a sua vida, com as suas atividades, depois que elas passam pela situação do crime de racismo. Então, a grosso modo, nós trabalhamos com essas frentes e na articulação com as outras secretarias, como eu afirmei, nós temos um recurso que são 10% do Fundo de Combate à Pobreza, para impulsionar as políticas de promoção da igualdade racial. Não necessariamente esses recursos estão no teto, eles são a base para impulsionar, mas não é o limite que vários colegas secretários e secretárias, como é da determinação do governador, a gente possa extrapolar, inclusive, incluindo mais pessoas. Nós temos nos articulado, inclusive, no Fórum de Gestores do Nordeste, e aí tem uma ação junto com os secretários e secretárias ligadas às pastas agrárias, porque como a gente toca a política para os segmentos tradicionais, essa e a questão do território, a questão da terra, dos recursos naturais dessas comunidades e povos tradicionais perpassa também pelas políticas agrárias, né? Porque hoje nós temos uma situação de racismo estrutural e a gente sabe que uma das primeiras medidas da elite foi justamente em 1800 tornar a terra uma mercadoria, não fazer a reforma agrária e destinar e fazer a reparação da abolição que veio em 1888 e que foi uma abolição cujo ato formal é uma lei de um parágrafo só e que não fez nenhuma previsão. Então a gente se articula, além das pastas agrárias, a gente também se articula com as pastas dos direitos humanos no Nordeste. Apresentamos também na proposta de elaboração em que o governador Rui Costa ele é o presidente, enfim, dos consórcios do Nordeste, esse estímulo. Ele também, o nosso estado é o único que aderiu à década internacional afrodescendente, então essa é uma agenda da ONU e que é importante justamente discutir os processos de exclusão da população negra, né? O relatório da ONU, do Banco Mundial, fazendo referência aos afrodescendentes, a gente observou que na região, no Brasil e na região do Nordeste sobretudo,
Existem números muito gritantes do ponto de vista do acesso ao saneamento, do ponto de vista do acesso à terra, do ponto de vista do acesso à educação. As condições, eu diria, básicas para que as pessoas tenham dignidade nas suas vidas. Então, a gente tem procurado se articular em várias frentes, em vários eixos, para que a gente não se isole e a gente faça justamente esse diálogo. E outra frente de diálogo é justamente espaços como esse que eu vi em São Paulo e em outras dinâmicas de fóruns nacionais, encontros nacionais, e que tem debatido direitos, né, das mulheres, porque aí vem a interseccionalidade. Então, pela pauta das mulheres negras, que na base da pirâmide ela sofre triplas vulnerabilidades, né, a condição do sexismo, a condição do racismo. E se eu estou falando das mulheres do campo, então você entra também essa questão territorial, que demarca também questões de vulnerabilidade. Então, assim, a gente tem buscado sair do isolamento e fazer um trabalho articulado através da rede e também com as outras secretarias e também nessa articulação com outros estados, com outras frentes que debatem direitos, né, direitos humanos e debatem o acesso cada vez mais para que a gente possa ter uma inclusão. Então, combater desigualdades de toda a ordem. A gente tem muito orgulho da postura, né, dos nordestinos. A gente tem muito orgulho de como o Nordeste contribuiu. Hoje ela sinaliza como uma região, tanto do ponto de vista da percepção política das condições políticas do Brasil. As pessoas sabem o que impactou, não obstante, as políticas públicas nas suas vidas, mas também como essa postura de preconceito, de discriminação, rebate nas suas vidas. Então, acho que os nordestinos têm mantido ali a sua altivez, compreendendo a sua contribuição para o enfrentamento na luta de classe do Brasil, porque nós estamos falando disso. E quando você observa esse rosto, essa cara da luta de classe brasileira, o GECE já traz também esses elementos para a gente, você vê que nós temos lá os segmentos tradicionais, os povos originários, a população negra. E, do ponto de vista da demarcação territorial brasileira, nós somos também a região predominante de pretos e pardos, portanto, a população negra. E nessa chave eu percebo que tem tido muita tenacidade de consciência de que seus direitos estão sendo retirados e de que a postura de resistência, de fazer debates políticos, de propor movimentos. Então, é parabenizar e dizer do orgulho que a gente tem do Nordeste por seu trabalho, por sua gente altiva, de dizer que não se curvará e que está fazendo uma leitura. Todas essas respostas não são leituras aleatórias, né? Há ali uma compreensão de conjuntura política muito marcada na luta pela reforma agrária, na luta por direitos trabalhistas, o papel das trabalhadoras domésticas. Então, quando você observa, enfim, o conjunto das organizações, você vê que tem um movimento vivo, né, de resistência e que com muita tenacidade compreendendo qual é o seu papel na luta de classe e trazendo também essas nuances não só identitárias, mas eu diria estrutural da participação do povo negro. E que enquanto nós não tivermos efetivamente uma justiça racial, uma democracia que contemple de fato a maioria da população, nós não estaremos eu diria, fortes na nossa correlação de forças dessa luta. No campo das opressões ou das desigualdades, a gente sempre tem, e a gente já trabalha isso, né? As interseccionalidades e que, quando você observa, você tem as condições muito mais difíceis para as mulheres, né? Então, o sexismo marca a vida das mulheres e quando você tem, portanto, uma mulher negra, uma mulher tradicional, você tem o componente de raça, você tem um componente étnico e que isso, do ponto de vista de acesso, e são os dados, enfim, todos revelam como essas opressões chegam muito forte. Num contraponto, você tem também essa correlação e essa hegemonia, enfim, do capital ou do racismo estrutural que se impõe na vida dessas mulheres, também uma reação de auto-organização muito expressiva. Então, as mulheres negras têm se mobilizado de maneira muito forte, né? A gente tem observado eventos e atividades, marchas no Brasil inteiro e que
tem na academia debates muito importantes, as trabalhadoras domésticas intensamente organizadas, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres das periferias das cidades. Então a gente também tem visto essa efervescência e essa potência das mulheres negras para trabalhar esse conjunto de vulnerabilidades. Porque quando você faz essa interseção, a condição de pobreza, a condição de gênero, de ser mulher, e a condição de você ser uma mulher negra, uma mulher tradicional, indígena, quilombola, e que está, por exemplo, nas demarcações na cidade, na periferia, ou você está no campo, ou você está na zona rural, tudo isso torna a sua vida mais desafiadora e bastante difícil. Portanto, há que se falar hoje, e as mulheres têm pautado isso, o feminismo negro tem uma nuance em relação às mulheres que também sofrem a opressão do machismo e do sexismo, mas que não estão ali na chave, no recorte da opressão de raça. Então é preciso considerar, a gente tem feito trabalhos do ponto de vista da política pública de também discutir com essas mulheres, as mulheres tradicionais, e o nosso edital da década, por exemplo, a gente vinculou os projetos do julho, em que se celebra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Esses editais eles são específicos para apoiar as atividades das mulheres negras. Historicamente, e aí a gente poderia ter, e já tem vários estudos, em vários especialistas que podem falar disso, a gente começa justamente o Brasil, num Brasil colonial, no Brasil escravocrata, em que você, com a lei de terras, você tira o acesso, a possibilidade de acesso, transforma de fato a terra em mercadoria. E que isso é fundante para todos os trabalhadores brasileiros, né? No caso do Nordeste, sobretudo pela presença majoritária, são pessoas que foram escravizadas. Então eu olho para o MST, eu vejo um movimento da luta antirracista, que luta, que compreende-se enquanto organização, que questiona a estrutura agrária concentradora, monopolista e que agride, enfim, o meio ambiente, numa chave e numa bandeira de luta que é estrutural para o Brasil. Nós estamos falando de concentração de renda, nós estamos falando de algo que gera riqueza e que está na mão, enfim, dos latifundiários, do agronegócio e que hoje tem um respaldo do ponto de vista da política fundiária nacional. Assim como a Bahia, por exemplo, tem 801 quilombos, territórios quilombolas, muitos desses aguardando a finalização do processo de regularização dos seus territórios e que na mensagem, enfim, presidencial, disse que não é a prioridade a questão da reforma agrária, de um modo geral clássica, como as organizações de luta pela terra têm pautado, não tem recurso, o desmantelamento do próprio INCRA, assim como também as terras quilombolas, que é uma atribuição do INCRA, estão completamente paradas, né? Aí nós vamos falar dos povos originários, dos povos indígenas, que já textualmente também já foi anunciado, está fora da agenda. Então tudo isso torna a vida dos segmentos tradicionais, dos trabalhadores, das trabalhadoras que lutam pela terra ainda mais difícil. Então eu penso que agora é um momento de grande unidade da classe trabalhadora em todas as suas frentes, né? Incorporando e também se solidarizando cada um com as suas prioridades de luta, porque eu penso que isso são eixos, né? O movimento negro se organizou para fazer visibilizar o que quiseram a vida inteira, né? Não colocar a questão racial como sendo estruturante para o Brasil avançar. Então, é um silenciamento dessa história, como se a gente não tivesse um passado que foi muito violento e pesado a partir do processo colonial e escravocrata, que impactou nas estruturas de poder e que impactou nas estruturas de acumulação de riquezas, modelos para a agricultura com base na mão escravocrata. Isso não pode ser apagado. Então, o movimento negro, as mulheres negras, quando visibiliza esse aspecto e que demonstram por todos os dados nos acessos que as pessoas que estão fora dessas estruturas ou dos acessos, elas são pessoas negras. Isso é uma contribuição fundamental. Assim como as atualizações de agenda de trabalho, o MST, o maior movimento da América Latina, é fundamental, trazendo o recorte da luta anticapitalista direta com o imperialismo e fazendo essa convergência. A luta por moradia, que é mais um aspecto importante, das trabalhadoras domésticas,
Então você tem uma frente, eu diria, de luta, né? A própria força sindical que está no seu processo de se reorganizar por conta até do modelo das precarizações de trabalho que a gente vivenciou. Então, diante de tudo isso, eu penso que a grande convocação é de unidade da classe trabalhadora, com todas as suas potências e acúmulos históricos, e sempre nesse diálogo, tentando aprofundar cada vez mais as democracias, para que a gente tenha governos de esquerda, para que a gente tenha essa abertura de aprimoramento dessa democracia, e com isso a gente possa ter políticas públicas respaldadas como em devolução de direito. Estruturar cidadanias, estruturar de fato que essa luta ela tenha conquistas importantes para que a gente combata a desigualdade, para que a gente combata processos excludentes e garanta condições de vida digna para todo o povo brasileiro. Eu vejo assim com muita, no curto prazo, ainda muita tensão política. Nós temos partes de vários setores das instituições, assim como setores do judiciário. Então, o acesso à justiça é uma coisa extremamente que precisa ser problematizada, como os ritos para transitar e julgar uma pessoa. E aí a gente vê as nossas prisões. Nós somos o terceiro país com a maior população carcerária, enfim, do mundo. Então, eu vejo ainda com muita preocupação e os impactos das reformas que a cada vez continuam passando na correlação de forças que nós temos no Congresso, rebatendo na vida das pessoas. Então a gente tinha saído do mapa da fome, a gente retorna para o mapa da fome, a gente tem uma reforma trabalhista que impacta diretamente na renda e nas condições de vida. Portanto, tudo isso eu vejo numa avalanche muito grande, o que representou um projeto, enfim, que assegurou a gente sair do mapa da fome, ampliou o programa de moradia, possibilitou também o incremento e o acesso através das políticas de cota a milhares de estudantes acessar as universidades. Enfim, eu vejo um desmantelamento de todas essas políticas que sequer estavam consolidadas, sendo desconstruídas, tiradas da agenda e de um movimento muito rápido, a população brasileira voltando às condições de viver, enfim, com menos de R$100 por dia, as pessoas tendo que novamente perder a sua dignidade, ter que trocar o seu trabalho por um prato de comida. Então, isso é muito triste e eu penso que o 2020, como sendo esse espaço também de correlação de força do processo eleitoral, uma preocupação de que câmaras de vereadores, prefeituras tenham aí um incremento, uma presença de representações de direita que representa as ideias neoliberais ou ultra-neoliberais que a gente está vivenciando. Portanto, são caminhos, a luta social, no enfrentamento, na auto-organização, nessa grande possibilidade de construção de unidade da classe trabalhadora e passando também por identificar que o aspecto de quem está à frente nesses espaços de poder, câmaras de vereadores, prefeitura, também incide na vida das pessoas, que é como a gente está vendo também hoje no projeto nacional. Foi o ex-presidente Lula que estruturou um ministério, que construiu uma política nacional de povos tradicionais, que estabeleceu e consolidou, junto com a presidenta Dilma, a institucionalidade das agendas do movimento negro. Então, tem que ter abertura, tem que ter governos com capacidade de dialogar com as organizações sociais para aprimorar o campo de estruturar direitos, de fazer, de fato, combater desigualdades e inclusão. Então, a nossa expectativa é de que tenhamos que marcar essa grande resistência. E isso não é só um movimento do Brasil, isso envolve, a gente tem assistido aí tudo sobre Venezuela, sobre a Bolívia, sobre a Argentina, sobre o Chile, forças ultra-neoliberais nessa tentativa, tivemos uma vitória aqui na Argentina, mas nós estamos vivendo o que estamos vivendo na Bolívia, nossa solidariedade sempre ao povo boliviano, para que a gente possa, tanto no Brasil, como do ponto de vista de povos da América Latina, manter a nossa resistência, manter a nossa tenacidade na luta anticapitalista, na luta antirracista, na luta contra todas as formas que oprimem e que não garantem, enfim, condições de vida para o nosso povo. Então, eu penso que a palavra é realmente resistência e luta para que a gente possa seguir em frente de cabeça erguida e conquistar. A palavra a conquista, ela só vem a partir dessa luta e a gente precisa acumular cada vez mais para nos posicionar nessa correlação de força aí na América Latina, enfim, contra essas forças ultra neoliberais.